Olá, minha gente querida, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e este que vos fala, sou Júlio, sou neurocientista. Me interesso muito por muita coisa, mas a saúde em geral é o meu foco maior. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que com certeza vai incomodar você um pouquinho, mas a função do cientista é essa. Nem sempre a gente resolver problemas, às vezes a gente tem que criar problemas para as pessoas terem um choque de realidade e a partir disso corrigir algumas coisas que estão erradas na sua vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o açúcar. Bom, eu quero te fazer uma proposta agora para você pensar, para você refletir. Imagine que você estivesse agora sentado ali na mesa de uma padaria e do seu lado o cara puxasse um papelote de cocaína, abrisse em cima da mesa e cheirasse tudo aquilo. Você ia dizer assim, bom, no mínimo estranho isso, né? É bem provável que a sociedade não fosse aceitar isso de bom grado. Se tivesse ali um policial do lado, se tivesse alguém, até o próprio dono do estabelecimento, provavelmente ia reprimir esse indivíduo. Você fala assim, esse cara está usando uma droga. Agora deixa eu contar um negócio para você. Então, você fala isso do cara que está usando cocaína, mas você não falaria a mesma coisa do cara que está colocando 5 colheres de açúcar branco no seu café. Você vai dizer assim, professor Júlio, o senhor está comparando cocaína a açúcar? Estou. E existem vários estudos interessantes e um dos mais populares colocou alguns ratinhos assim lá numa jaulinha, né? E botaram cocaína e botaram açúcar e viciaram os bichinhos nas duas coisas e largavam os ratinhos e os bichinhos iam tudo para açúcar, tudo para açúcar. E sim, a cocaína e o açúcar mexem com o mesmo sistema de recompensa no cérebro. Então, hoje as pessoas estão mais viciadas em açúcar e morrem muito mais por excesso de consumo de açúcar, principalmente o refinado, do que por uso de drogas. Tá? Eu não estou com isso fazendo uma comparação simples, mas os dois têm uma relação muito grande sim, e são os dois, tanto a cocaína quanto o açúcar, são trágicos. Bom, quando você pensa em açúcar, tenho certeza que na sua mente a primeira coisa que vai aparecer para você é a palavra doce, né? Mas não é bem assim não, sabe? Não é bem assim não. Por que não? Porque o açúcar é usado pela indústria como um realçador de sabor e ele aparece em um monte de coisas que você nem imagina. Por exemplo, sabe aquela carne gostosa do hambúrguer? Quando você morde o hambúrguer e fala, nossa, que negócio gostoso! Pois então, ali naquele hambúrguer tem açúcar. No molho de tomate que você está comendo tem açúcar. Uma das coisas, por incrível que pareça, que mais tem a quantidade de açúcar são bolachas salgadas. Você fala, ué, mas bolacha salgada? Sim. Então a próxima vez que você for no mercado, eu quero que você faça uma experiência. Pegue o rótulo do produto que você vai comprar e veja lá se existe escrito lá algum desses nomes aqui, ó. Glicose, maltose, frutose, sacarose, dextrose, lactose ou maltodextrina, realçador de sabor, glutamato monossódico. Todos esses nomes são nomes bonitinhos para você, na verdade, não fazer a população acreditar que está comendo tanto açúcar, mas é tudo açúcar. E quando você pegar o produto e você vê ele mais próximo do início da tabela, quanto mais próximo do início da tabela, maior a quantidade daquele elemento presente naquele produto. E por incrível que pareça, o nosso consumo de açúcar médio deveria ser em torno entre 4 e 10 gramas por dia, no máximo. E a média brasileira hoje, por incrível que pareça, é de 80 gramas. Companheiro, isso dá 30 quilos de açúcar por ano. É muita coisa. Você acha que o cara chegar uma carreira de cocaína vai fazer mal para ele? Imagine você comendo 30 quilos de açúcar, né, por ano. Bom, por que o açúcar causa esse efeito na gente? Por que a gente fica tão refém dessa desgraça? Veja, na natureza, pouquíssima coisa contém açúcar, pouquíssima coisa. E tudo aquilo que vem com açúcar, vem com o antídoto do açúcar junto. Por exemplo, as fibras ou os minerais. Vou te dar 2 exemplos. Você pegou aquela laranja docinha, gostosa, aquele morangão assim, que você morde e escorre na sua boca, você fala, nossa, que docinho.
Pois é, mas ali dentro vem um monte de fibras. E as fibras fazem com que você, ao longo de todo o processo digestivo, vá soltando o açúcar aos poucos. Não é uma coisa agressiva. Vou te dar um outro exemplo. Você vai lá e pega uma colherzinha de mel, né? Você fala assim, nossa, que docinho e tal. Veja, na natureza você não pegaria 1 quilo de mel. A abelha não ia deixar você pegar 1 quilo de mel. Você ia lá pegar um pedacinho, comer e cair fora. E o mel tem uma quantidade de minerais junto com o mel que fazem com que o processo digestivo também seja um pouco mais lento. Então, nos dois casos, o açúcar não é ruim. Agora, você pega um cafezinho, põe 4 colheres de açúcar dentro do café, ou 2, como é mais comum. Cada colher tem 4 gramas. Você tomou no seu café o que você poderia ter tomado no seu dia inteiro. Entendeu? Prestou atenção no que eu disse? E hoje, o açúcar é responsável por uma quantidade enorme de doenças e a pior delas, com toda certeza, é o câncer. Né? Então a gente não estranha o cara tomando açúcar, mas estranha o cara cheirando a cocaína. Os dois deveriam ser estranhos pra gente, né? A gente não deveria comer os dois. Bom, por que isso acontece lá no nosso cérebro? Então, mais ou menos nessa região, agora vem neurociência na prática, mais ou menos nessa região aqui do nosso cérebro, imagine que o meu dedo fosse lá para dentro, você vai encontrar no seu cérebro uma área chamada região do sistema límbico. E no sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, nós temos uma região menor chamada via mesolímbica, onde tem uma glândulazinha chamada núcleo accumbens. Ó, vou botar a imagem dele aqui para você. Ó. Tá vendo que eu circulei aqui para você? Essa glândulazinha, ó, a amígdala está aqui bem do ladinho, a amígdala é a sede da emoção, e do ladinho você tem o núcleo accumbens, tá vendo? Então, é nessa região que você tem o disparo de um gatilho que libera no seu cérebro uma substância chamada dopamina. E a dopamina é o hormônio do prazer, é onde está o nosso chamado sistema de recompensa do cérebro, né? Então, quando você sente prazer, é lá que está sendo disparada alguma coisa. E é a dopamina responsável por isso. E veja, a dopamina não é ruim. O nosso sistema de recompensas, ele não é ruim. Quando você põe na boca o açúcar, as papilas gustativas já dizem, opa, açúcar na parada, já você deu um impacto ali na sua dopamina. Quando ela caiu lá no seu intestino, né, passou pelo estômago, entrou no intestino delgado, tá cheio de receptores de carboidrato lá dentro que dizem a mesma coisa. Opa, chegou o açúcar, dopamina dispara lá no cérebro. E ao contrário do que acontece com o sal, o açúcar, nós não temos um mecanismo de aversão ao açúcar. Né? Se você começar a comer alguma coisa muito salgada, vai chegar uma hora que vai repugnar, vocês falam, não quero mais esse negócio, está salgado demais. Né? O nosso sistema tem uma defesa para isso. Para o açúcar não tem. Não tem, porque na natureza você não estaria comendo 1 quilo de açúcar por dia. Entendeu? Então quando você começa a disparar a dopamina, o efeito inicial da dopamina é um efeito de prazer, é um efeito gostoso, uma coisa bacana e tal. O problema é que quando você começa a disparar demais dopamina, acontecem no seu cérebro 2 coisas que não são boas. Primeiro, você começa a criar resistência à dopamina. O que é a resistência? Tem dopamina demais, o seu cérebro começa a falar, opa, esse negócio aqui não tá legal. É por isso que o cara que usa cocaína, na primeira vez ele usa 1 grama, depois ele tem que usar 2, depois 10, daqui a pouco o cara tá super intoxicado e morre. Né? Com açúcar funciona a mesma coisa. Se você pegar um pouquinho de açúcar e pôr no seu café, só um pouquinho, aliás eu digo para você não pôr nada, mas se você quiser você põe só um pouquinho, e você começar a adaptar o seu paladar, você vai ver que com o passar do tempo, um pouquinho de açúcar faz o mesmo efeito que 1 colher inteira, ou que 2 colheres, ou que 4 colheres de açúcar fazem. Mas isso você tem que adaptar o seu centro de recompensa para trabalhar com um pouquinho de dopamina e não com tanto, para não criar resistência. O segundo problema é que o seu neurônio, ele tem dentro dele umas vesículas, que são umas bolsinhas que armazenam a dopamina. E quando você começa a usar demais, a reposição da dopamina não é tão rápida assim, não. Não é uma coisa que você fala, dopamina, venha. Não é assim. A gente tem que ir devagar. E quando a gente faz esse movimento de comer açúcar demais e você esvazia suas vesículas sinápticas e elas não repõem, você não tem mais dopamina, cara. Então você vai ter que começar a comer mais e mais e mais e mais, e isso não é uma coisa muito legal, ok? Bom, por que o açúcar se popularizou tanto? Eu quero apresentar para vocês um livro. Ó, sugestão de leitura.
Bem legal esse livro, é de uma turma chamada Autoridade Fitness, é um grupo de pessoas, um grupo enorme de gente que escreve o livro e que tem inclusive um site aí bem legal, se você quiser entra lá, Autoridade Fitness, estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas é legal, é bacana, tem bastante informação. E o título do livro, que é muito legal, que é o Como Logo Existo, tem 2 capítulos interessantes sobre a questão do açúcar, que mostra que o açúcar ele passou por um processo nos Estados Unidos na década de 60, né, em 1964 especificamente, um grande produtor de açúcar lá dos Estados Unidos foi até a Universidade de Harvard, essa universidade gigantesca que hoje tem uma autoridade enorme, e comprou os caras que fizeram um estudo sobre o açúcar. Então vários cientistas participaram, mas comprovadamente 3 deles receberam cerca de $50 mil na época para fazer um reforço no estudo dizendo que o açúcar não é ruim. E desde 1967 esse estudo vem sendo usado, ou vinha sendo usado, né, porque hoje caiu a casa dos caras, vinha sendo usado como base. E o que esse estudo mostrou? Que o açúcar não é tão ruim e que o colesterol é uma desgraça. E o que nós sabemos hoje? Que o colesterol é bom, faz bem para o corpo, claro que em níveis controlados e com triglicérides, né, num nível controlado, mas faz bem, e o açúcar é que é a grande desgraça, né, da humanidade. Então a gente tem que fazer um controle efetivo da quantidade de açúcar que a gente põe para dentro, porque senão não adianta você tomar remédio, tentar baixar colesterol, tentar controlar peso, se você não controlar o seu açúcar, tá bom? Então fica aí a dica, espero que isso tenha sido útil para você. Se você tiver dificuldade de adaptar os seus hábitos em relação ao consumo de açúcar, veja o meu vídeo aqui que fala sobre adaptação de hábitos, tá bom? E melhore a sua vida, seja feliz, use a dopamina de maneira sustentável, que é isso que a natureza nos dotou e é para isso que a coisa toda serve. Não exagero. Show? Abraço.